Bom dia igualmente a todos os senhores demais deputados, bem como a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como também a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também as pessoas que aqui se encontram, de forma respeitosa, quero dar o meu bom dia. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 25ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura em discussão, havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado. Recebemos o ofício do eminente deputado Antônio Aguiar, comunicando a ausência no dia de hoje e indicando o deputado Darcy de Matos para substituí-lo. Seja bem-vindo, deputado Darcy. Também quero cumprimentar, em nome da comissão, o eminente deputado Roberto Salum, que ora assumiu a cadeira nesta casa. Também seja bem-vindo nesta comissão. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de Vossa Excelência. E vamos iniciar com o eminente deputado Milton Lopes, que tem seus projetos pautados. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhora deputada, colegas deputados, todos que nos acompanham. Nós temos 3 projetos a relatar, senhor presidente. E o primeiro é o projeto de lei complementar número 0041.5, 2017, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que altera os anexos 7N e 14 da Lei Complementar 381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual e acresce o artigo 169A a ela e estabelece outras providências. Com amparo regimental, o presidente desta Comissão de Finanças e Tributação designou-me para relatar o presente projeto de lei de origem governamental que tramita em regime de urgência, o qual pretende alterar os anexos 7N e 14 da Lei Complementar 381 de 2007. A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na reunião do dia 12 de novembro do corrente ano, nos termos do parecer de folhas 30, 35 e 44, e posteriormente aportou nesta Comissão de Finanças e Tributação, na qual fui designado para a sua relatoria na forma regimental. A presente proposta de lei complementar, em suma, pretende instituir, por meio de alteração dos anexos, a Lei Complementar 381, gratificação de produtividade aos servidores lotados ou em exercício na Secretaria de Estado da Defesa Civil, em virtude não apenas da mudança de paradigma da temática da Defesa Civil, mas também da maneira como o órgão estadual está estruturado, equiparando-se à sua atual demanda com suas reais possibilidades de execução. Do voto, da análise da proposição no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, há de se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73, o inciso 2 do artigo 142 da RIALESC, especificamente quanto aos aspectos orçamentários e financeiros das proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. Com efeito, ao examinar os autos, constatei que a proposição é compatível e adequada com as peças orçamentárias em vigor, bem como restaram atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, a teor das informações acostadas nas folhas 21 e 22, verso do processado. Entretanto, identifiquei a necessidade de apresentar uma emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei complementar, ora em apreciação, a fim de flexibilizar o disposto no artigo que pretende acrescer a Lei Complementar 381/2007, qual seja o artigo 169A, permitindo assim a certificação técnica especializada ou a formação de nível superior para ocupar o cargo de provimento em comissão da referida pasta, haja vista que para alguns cargos a certificação especializada é mais importante do que o nível superior, a exemplo da área de tecnologia da informação, que exige certificados de formação técnica em software e hardware. Ante o exposto, vês
Que não vislumbrado nenhum óbice de ordem orçamentária financeira, voto pela aprovação do projeto de lei complementar com emenda modificativa que ora apresento e anexo. Senhores parlamentares, só fazendo uma explicação adicional, esse projeto de lei ele está tramitando em debate, senhor presidente, praticamente todo esse ano, lá com o grupo gestor, em função da alteração que está se fazendo na Defesa Civil de Santa Catarina, com a construção do Centro de Gerenciamento de Risco e Desastres. E isso se faz necessário porque a Defesa Civil ela trabalha com um quadro majoritariamente de funcionários cedido por outros órgãos do Estado. São funcionários efetivos do Estado. E a Defesa Civil não tinha as gratificações que os outros órgãos têm, e você não conseguia trazer, por exemplo, um engenheiro para tocar a área de barragens, que está lá no DEINFRA, que poderia vir para a Defesa Civil. Ele não vem porque a gratificação do DEINFRA existe, na Defesa Civil não existia. Então, nada mais foi feito além de equalizar isso para permitir que funcionários efetivos do Estado possam ser transferidos para aquela pasta, porque lá precisa de gente efetiva que continue durante os tempos em função da especialidade do serviço. E também de tantos profissionais que foram capacitados nesses últimos anos no Japão, vários funcionários de carreiras do Estado, de outros órgãos que hoje estão lá, e que sem isso não vai conseguir se manter uma estrutura condizente para tocar essa nova visão da Defesa Civil de Santa Catarina. E, nesse sentido, eu peço a colaboração dos colegas deputados para que a gente pudesse votar e aprovar essa matéria. Parecer e voto ao projeto de lei complementar o 041.5/2017, que altera os anexos 7º-N e 14º da Lei Complementar 381 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. Acresce o artigo 169A a ela e estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado e o relator no âmbito interno desta comissão é o eminente deputado Milton Mobos. E Sua Excelência emite seu relatório e voto que é pela aprovação da matéria com a emenda modificativa que ora apresenta e que se encontra em anexo. Em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Fernando Coruja, depois deputada Luciane Cavinati. Com a palavra, deputado Fernando Coruja. Eu, inicialmente, faria uma pergunta ao deputado Milton Mobos. Como é que ele compatibiliza este projeto com aquele que a base do governo votou a semana passada no plenário? E se nós aprovarmos esse projeto, esse critério de que podemos alterar, vai valer também depois para a saúde, para a educação, nós possamos implementar gratificações. Então, porque nós aprovamos na semana passada um projeto aí que, salvo o melhor juízo, ele impede projetos desse tipo, que a base do governo trabalhou para aprovar. Hein? Por isso a importância de nós votarmos ele agora, deputado Coruja, porque a base é 2017, daquele projeto que nós aprovamos na semana passada. O governo federal anteriormente colocou como base 2016, isso foi alterado. Então, uma vez isso aqui aprovado, passa a valer, porque é 2017, não poderíamos fazer em 2018. E é nesse sentido que, por isso que foi corrido o ano inteiro atrás disso, está lá a construção ficando pronta, nós temos várias necessidades de gente a nível técnico que tem no Estado e que hoje eles não vão para lá. Por exemplo, nós não temos... Fechou a ADR, vou dar um exemplo como é o Estado desequilibrado. Fechou a ADR de São José e lá estavam lotados vários engenheiros que tinham ficado da Coab, que é com a exceção da Coab, vários engenheiros ficaram.
E a Defesa Civil solicitou a vinda desses engenheiros para lá, uma vez que tem uma imensidão de projetos em tantos municípios sendo conduzidos. Ninguém veio. Ninguém veio justamente por causa dessa questão da disparidade de gratificação. Então, nesse nível técnico, foi equalizado com o que tem no Estado para que a gente possa fazer, de fato, aquilo lá funcionar sem prejuízo para o cidadão. Não está se trazendo gente de fora, não está se fazendo um novo concurso público, porque a Defesa Civil ela funciona com gente que está lá. A Defesa Civil é o todo, né? Então, você pega aquilo que tem e você precisa, por exemplo, lá está previsto o Centro de Meteorologia do Estado. Hoje está na IPAGRE, ele vai passar para lá, porque vai ficar tudo junto com o sistema de alerta que vai funcionar 365 dias por ano. Todos aqueles meteorologistas que estão hoje na IPAGRE vão passar a atuar lá, né? Então você não está criando novos cargos, novas despesas, você está adequando para poder ter gente de nível técnico lá para poder fazer aquela casa funcionar. Afinal de contas, é uma revolução que está sendo feita na questão de monitoramento e alerta em Santa Catarina e precisa de gente, não tem jeito. Então, a maneira mais econômica que se encontrou foi isso, viabilizar condições para trazer elementos técnicos de várias áreas do Estado para poder lá prestar o seu serviço. Faço ainda com a palavra o deputado Coruja. Um segundo questionamento. Nós aqui votamos uma série de projetos de origem parlamentar e muitas vezes vem lá é comum se colocar, se não obedeceu à lei de responsabilidade fiscal porque não demonstrou de onde é que vêm os recursos. Quer dizer, essa lei de responsabilidade complementar, salvo o melhor juízo, vale para o Executivo e para o Legislativo. Mas quando o Executivo manda, ele só diz assim, ó, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei complementar correrão por conta da dotação própria do orçamento. Né? Claro, do orçamento do ano que vem. Né? Então, eu pergunto só se esse raciocínio que nós aplicamos para os projetos do governo, que basta dizer que vai ser pelo orçamento, que eu estou discutindo, por exemplo, um caso claro aqui. De repente, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado o fornecimento de insulinas. O governo, além de vetar, entrou com ação no Supremo dizendo que não tinha explicitado onde é que vinham os recursos, quando, evidentemente, tem recursos expressos no orçamento dizendo compra de medicamento. Né? Mas para nós, o governo veta. Né? O Excelência nesse caso específico, deputado Coruja, a Defesa Civil ela tem um fundo próprio, né, de uma arrecadação própria. E a folha é deduzida desse fundo. Não, mas eu sei. Mas ela tem um fundo com uma receita específica carimbada, claro, que vem de um imposto, de um ICMS sobre produtos importados que entram nos portos catarinenses. Isso forma o bolo da Defesa Civil. E daí sai a folha de mas pagamento. Isso não basta para contemplar a responsabilidade fiscal, porque a responsabilidade fiscal tem que demonstrar que isso aqui não está comprometido, que não basta dizer vem do fundo, tem que dizer que... Né, eu só quero chamar a atenção dessa questão, porque essa é uma questão recorrente aqui na comissão. E quando nós votamos os projetos do governo, eu não estou discutindo o mérito da questão. O Excelência conhece muito melhor o mérito do que eu dessa questão, e eu estou convencido com a sua argumentação do ponto de vista do mérito. É sempre bom a gente, quando debate aqui os projetos, para que a comissão tenha uma lógica, né? Uma lógica, porque às vezes não tem muita lógica o que se vota aqui. E é exatamente isso. Quando a gente aprova um projeto de lei, aqui, e quando você diz assim, não está no orçamento, não está no orçamento. Mas claro que não está no orçamento. Você está iniciando o negócio, não ia ter no orçamento para ter a função gratificada, senão nem existe a função gratificada. Isso vai ser colocado no orçamento do ano que vem, como está colocado aqui. Agora, esse critério tem que servir também para os projetos parlamentares, porque não serve. O governo veta todos esses, assim, não está no orçamento. Mas claro que não está no orçamento, não existia isso. Agora vai ser colocado no orçamento no ano vindouro. Então, eu queria chamar a atenção desta questão
envolvendo a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós devemos aqui discutir, para que nós apenas tenhamos os mesmos critérios que nós temos com os projetos do Executivo, temos critérios com os projetos aqui do deputado Minotto, deputado Gabriel, deputado Salum, deputado Darcy de Matos, que de vez em quando apresenta no projeto do governo Veta também. Temos os mesmos critérios para que sejamos equânimes. Mas eu vou acompanhar o voto do eminente deputado Milton Obos com essa ressalva. E eu fiz aquela outra pergunta, eu sei que é do ano 2018 a 2019, porque situações como essa, da Defesa Civil, existem outras, envolvendo o Estado de Santa Catarina, a questão de área de saúde e educação, e o governo aprovou um projeto que, como o governo não tem capacidade de dizer prioridades, acaba aprovando um projeto vedando tudo, com a ideia de que, dessa forma, vai conseguir melhorar a situação das contas públicas no Estado, que estão cada vez piores, as contas públicas do Estado. Eu tenho feito esse discurso aqui faz 1 ano e meio, e o governo dizia, não, está tudo bem, televisão, programa na televisão, está tudo bem. Né? Agora, cada vez mais o governo reconhece que medidas que ele devia ter tomado medidas mais adequadas antes e não esperar o final do governo. Mas vota a favor. Deputada Luciano Carminati. Em seguida, vamos para encerrar a discussão e votação. Primeiro, cumprimentar a todos os deputados e todos que acompanham esta reunião da Comissão de Finanças. O projeto de lei complementar que foi relatado pelo deputado Milton Obos e na sua análise traz, acho que um dilema que nós vivemos no Estado com relação às diferentes remunerações que os servidores sofrem pela mesma habilitação, dependendo do cargo que ocupam em diferentes setores ou poderes. Isso eu diria que constantemente nós recebemos reclamações e solicitações no sentido de pensar esse Estado no seu conjunto e ter uma política mais, eu diria, mais equânime, né, mais uniforme, porque, por exemplo, não dá para se imaginar que um enfermeiro da saúde tenha um nível de salário, né, uma remuneração, e esse mesmo enfermeiro, pelo mesmo nível de habilitação, em outro órgão do governo, tem uma remuneração muito diferenciada, né? Normalmente maior do que quem está na política fim, né? Isso é um problema que nós vivenciamos e me parece que, e não estou falando de um governo A, B ou C, mas tem um histórico em relação a isso e vai chegar um momento que nós vamos ter que encarar esse debate, né, das diferentes remunerações das carreiras. Mas eu fico um pouco preocupada porque, segundo consta aqui no próprio projeto, o impacto previsto para 2017, né, é de 1.080.845. Para 2018 e 2019 seria em torno de 5 milhões. Né? E eu fiz recentemente, deputado Milton, eu fiz recentemente uma audiência com o Comando Geral dos Bombeiros aqui de Santa Catarina para tratar do aeroporto de Chapecó. São coisas diferenciadas, mas para a gente entender o desafio que a gente tem pela frente. E o grupo gestor não libera a contratação de 6 bombeiros para Chapecó, que atende 3 estados. 6 bombeiros do CETISP. Então, como que nós tratamos disso? Quer dizer, algumas categorias nós vamos garantir gratificações e tem um impacto razoável aqui do ponto de vista financeiro, enquanto que demandas como o aeroporto de Chapecó é uma demanda que atende uma grande região, né? É o aeroporto do interior do estado que mais cresceu em volume de passagens e nós não conseguimos ampliar os voos por conta da falta de 6 bombeiros que o grupo gestor há tempos não delibera. Então, eu quero só fazer essa menção, porque nós precisamos tratar melhor dessas coisas e o governo precisa também olhar para aquilo que é prioridade. Acho que falta esse olhar, né, nesse sentido. Eu não vou me opor aqui, porque eu entendo que
tem muitas áreas, e essa que Vossa Excelência já administrou e conhece melhor do que qualquer um de nós aqui. Não tem como coordenar um setor se você não tem profissional qualificado, habilitado e remunerado. Agora fica uma lacuna aqui, né? Fica uma lacuna. E eu quero, inclusive, lhe pedir apoio para nós resolver essa situação do aeroporto de Chapecó, que não é um problema só de quem lá ocupa, mas de todo o estado de Santa Catarina. Então, eu vou votar a favor aqui o projeto, mas gostaria que fosse considerado essas preocupações. Ainda pela ordem, deputado Roberto Salum. Presidente, eu fiz questão de participar dessa de ouvinte, agora, depois como titular. Queria agradecer essa oportunidade e sabe que eu sou fã do comando amigo, a inteligência de administrar as leis dessa casa. Comando a ideia do meu querido nobre deputado Coruja, e também eu estava representando o deputado Minotto e eu me preocupei com relação à data, até porque eu sou da área de segurança e nós sabemos o que precisamos e o que não precisamos. E até o administrativo da área da segurança está um caos, precisa do mesmo projeto desse. E realmente procede esse pedido da Defesa Civil, do deputado Beto Alves, procede com a necessidade de estado de emergência. Estado de emergência nós não devemos discutir, é dar condições à população. Então, ela está dentro do cronograma realmente de 2017, que não foi, pelo que nós levantamos, o exercício do combinado, foi votado de não ultrapassar o limite. Mas gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui e dizer que esse projeto é louvável. E o máximo, presidente, que o Mito Alves não falou, a gratificação máxima além de R$1.000. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Projeto de lei, parecer o projeto de lei complementar 0041.5/2017, em que é relator o deputado Milton Alves. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Milton Alves continua com a palavra. Senhor presidente, só agradecer a compreensão de todos os colegas deputados, deputada, porque a Defesa Civil realmente é uma prioridade para o nosso Estado, e eu fico muito grato pela compreensão dos colegas e podem contar conosco para as causas meritórias que, conforme foram levantadas aqui. Senhor presidente, nós temos o resumo de parecer à medida provisória 215/2017, que acresce os parágrafos 3º e 4º ao artigo 13 da Lei 5.684/1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências. Autor é o Governo do Estado. Essa medida provisória prevê que as multas impostas às empresas de transporte rodoviário de passageiros intermunicipais, em caso de reincidência, poderão atingir até o dobro do valor originalmente fixado. E, por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, serão discriminadas as infrações passíveis de ser cometidas por essas empresas. Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura, a supressão do texto contido nos parágrafo 2º e 3º do artigo 13 da Lei 5.684, 9 de maio de 1980, promovida pela Lei nº 17.223, de 2 de agosto de 2017, extinguiu a previsão do incremento do valor das multas como regra de penalização por reincidência de infrações, bem como a autorização para definir a tipificação das multas por meio do decreto. Observa o secretário que, no caso incremento do valor das multas é ferramenta importante para aprimorar o caráter... Já que a gente não tem a cópia, dá para o senhor repetir, ele faz favor, as leis que o senhor se referiu ali antes? A Lei 5.684, de 9 de maio de 1980, promovida pela Lei 17.223, de 2 de agosto de 2017. Essa medida provisória já passou por aqui, né? E ela está voltando e, no final, todos poderemos entender o que esse parecer se propõe. Observa o secretário que, no caso, incremento do valor das multas é ferramenta importante para aprimorar o caráter coercitivo das penalidades, enquanto a falta de autorização para a tipificação das multas por meio de decreto prejudicará a atividade fiscalizatória exercida pelo Departamento de Transportes e Terminais DETER,
na dosimetria das infrações. A medida provisória foi admitida pela CCJ em plenário desta Casa. Na análise da matéria, observo que a edição da presente medida provisória justifica-se para restabelecer ao DETER a capacidade de realizar sua atividade fim de fiscalização, além de revigorar dispositivo que prevê penalidades mais severas em caso de reincidência no descumprimento da norma, influenciado no poder coercitivo das atividades fiscalizatórias do órgão, assegurando um tratamento isonômico às empresas que operam corretamente. No entanto, entendo necessária emenda modificativa no artigo 1º desta medida provisória para o fim de alterar o parágrafo 4º do artigo 13 da Lei 5.684, visando limitar a autorização legislativa no que se refere às multas imputadas quanto à obrigação de tecnologias de rastreamento e georreferenciamento às empresas de transporte rodoviário intermunicipal. Diante do exposto, voto pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão de lei com a emenda modificativa que ora apresento. A emenda modificativa ela acresce os artigos 3º e 4º ao artigo 13, aos parágrafos 3º e 4º ao artigo 13 da Lei 5.684, o artigo 1º, o artigo 13 da Lei 5.684 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º, os valores das multas no caso de reincidência no período de 1 ano poderão atingir até o dobro do limite máximo fixado no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 4º, as infrações passíveis de serem cometidas pelas empresas transportadoras, assim como as respectivas penalidades, serão discriminadas por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Por que está sendo proposto isso, senhor presidente e senhores deputados? Tu não tirou? Não, aqui o senhor está lendo o projeto de conversão em lei. Aqui a emenda, parágrafo. A emenda, o parágrafo 4º. As infrações passíveis de serem cometidas pelas empresas transportadoras, assim como as respectivas penalidades, serão discriminadas por meio do decreto do chefe do Poder Executivo, ficando vedada a inserção de tipificação e penalização de qualquer exigência não prescrita em lei, especialmente quanto à utilização de tecnologias de rastreamento e georreferenciamento. Por que isso? Só para explicar um pouco melhor, deputado Coruja, nós aprovamos aqui essa medida provisória um tempo atrás, excluindo essa obrigatoriedade do georreferenciamento, que é uma sacanagem, na verdade, porque ele não vai garantir a efetividade do serviço desses veículos autônomos que fazem esses transportes intermunicipais, iria gerar um custo muito grande para o segmento, que evidentemente seria repassado para o setor, e ele não garante absolutamente nada em termos de fiscalização. Então, nós aprovamos isso aqui. O Executivo, junto com o DETER, colocaram lá, na hora de colocar o valor das multas, reingressaram com esse item novamente. Quer dizer, então foi um jabuti colocado na sala lá e que nós agora estamos corrigindo, né, de forma definitiva com essa emenda aqui à medida provisória. A deputada Luciana Carminati acompanhou esse trabalho desde o início também, que pode corroborar com o nosso trabalho, de todo o acordo feito do setor, né, de transporte de vans e dos transportes intermunicipais junto com o Estado e junto com essa casa, né, e na verdade não estava sendo cumprido. Inclusive tivemos uma reunião muito pesada com o DETER aqui, né, deputada Luciane, onde a gente falou, se for desse jeito que vocês estão argumentando, o DETER nem precisa existir, né? E com isso a gente faz essa correção, fazendo justiça a algo que foi tratado e não estava sendo cumprido. É isso que eu tinha a acrescentar. Antes do deputado Coruja, Vossa Excelência diz que
a emenda para corrigir uma sacanagem. Deputado Fernando Coruja. Senhor, começo exatamente pela parte final, pelo que o deputado Milton Alves fala. Eu já chamei a atenção no plenário aquele dia de que o que o governo queria nesta correção, quando colocava o parágrafo 4º, era permitir que, por decreto, você pudesse criar qualquer penalidade. No Brasil, existem algumas coisas que precisam ser avaliadas quando nós votamos uma lei. A primeira é que o inciso 2º do artigo 5º no Brasil diz que não se pode obrigar alguém a fazer ou não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu não posso, por decreto, criar obrigações, a não ser que haja uma lei explicitamente falando sobre isso. No caso específico, o governo queria utilizar uma artimanha que chama norma penal em branco, onde ele tem uma lei genérica e depois ele explicita detalhes dessa lei. Isso, o grande caso no Brasil é a chamada lei de drogas, onde o que define o que é droga é uma portaria, a portaria 344 do Ministério da Saúde, acho que é do Ministério da Saúde, que define e pode a qualquer instante colocar uma droga nova por critérios técnicos. Aqui, evidente, não seria critério técnico, e você deixaria na discricionalidade do governo para criar uma multa, criar uma obrigação pecuniária ao contribuinte. Então, acho que a emenda, em relação à emenda, eu acho que a emenda é adequada, é pertinente e realmente houve aí uma tentativa de esperteza, não vou usar a palavra tão dura que nem a do... Sou da base do governo, não posso criticar tanto. Não vou usar uma palavra tão dura, mas foi uma esperteza. Não importa se é da base ou não, nós temos que ser justo e correto. Então, aquilo que não está certo, a gente tem que levantar e eu não tenho nenhum problema em identificar isso. Agora, ele é a base da oposição. Agora nós temos aqui, e eu fiz essa crítica no plenário, vou reforçar aqui, porque acho que é preciso fazê-lo. Nós temos uma figura da medida provisória em Santa Catarina. Aliás, está se voltando a essa questão. Quando o governo começa a fazer muita medida provisória, é o caso do governo federal, está fazendo uma a cada 6 dias, o governo federal. Que é um absurdo, porque o governo, quanto mais ditatorial, mais ele faz medida provisória. Cerceia o debate. E aqui, nós estamos com a figura da medida provisória aqui, que as últimas, aqui em Santa Catarina, foram para isso, para corrigir erros anteriores. Aqui era para corrigir um erro anterior. Eu até coloquei isso, que a medida provisória tem para urgência, relevância, agora tem para burrice, que é o caso aqui específico. Cada vez que faz um erro, né, tem que corrigir rapidamente, faz uma medida provisória. Mas o interessante, que eu perguntei sobre a lei que estava sendo corrigida por deputado Milton Alves, e ele coloca o número correto. Mas veja aqui na justificativa que foi encaminhada ao governador. Diz o seguinte: cumprimentando o cordialmente, submete a pressão da Vossa Senhoria proposta de edição da medida provisória para restaurar, ter suprimido, era o erro, dos parágrafos do artigo 3 da Lei 5.684. Daí diz o seguinte: a redação final do projeto de lei 358 de 2015, o que não era o 358 de 2015, e eu chamo a atenção porque a lei que nós estamos corrigindo não é a 358, é a 17.023. Mas vejam o que está escrito aqui na justificativa, na exposição de motivos. Convertido na Lei 6.059 de 2017, essa lei não existe, mas eu fui procurar a Lei 6.059, qual que é em Santa Catarina, é a que criou o município de Otacílio Costa. Então eu fiquei preocupado, se daqui a pouco nós estamos extinguindo o município de Otacílio Costa por essa medida provisória, porque é o que está aqui, né? Chama atenção aqui na justificativa dos motivos. A redação no final do projeto de lei, 358, não sei de que estira esses números. O governo manda para cá uma medida provisória com uma justificativa, onde as leis que eles citam
Isso que é para correção, né? Nós estamos tratando aqui, já está corrigindo. Fez uma burrice. Né? Errou. Aí manda para corrigir. Na exposição de motivos, as leis que cita não tem nada a ver com o deputado Milton Alves, inclusive, corrigiu ali, colocou a redação no final do projeto de lei 17.223. Então, é interessante porque um governo que tem lá na Casa Civil, que isso passa pela Casa Civil, que é a que manda, tem servidores, só na minha cidade lá, que é o município de Lages, tem muita gente lá que anda pelas ruas da cidade lá, mas não é nenhum nem dois. Quem quiser poderia até olhar a transparência. Os servidores que são da Casa Civil que estão por lá. Estão por lá na cidade. Eles poderiam dar uma olhadinha nesse negócio, porque eles não estão fazendo nada. São servidores lotados na Casa Civil, mas estão lá em Lages, andando por lá e por cá. Eles poderiam ser úteis ao Estado e dar uma conferidinha, ler aqui antes. Lá. Estão na Casa Civil ou no gabinete do governador, lá, né? Que ali é tudo mais ou menos a mesma coisa. Pode dar uma olhada, porque é inacreditável o que o governo comete de erros, mas coisas simples, como isso aqui não verificar, você vê a exposição de motivos, né? Alguém tem que verificar lá, evidentemente... Pela conclusão, deputado. Não posso ser muito rápido, senão vou cometer um erro também. Tem que ter atenção. Né? Senão essa pressa que Vossa Excelência quer de mim, acho que é que eles têm lá. Manda logo. Não, a minha preocupação é que se Vossa Excelência entender, aí que vai errar. Manda logo. Então, é um absurdo o que se faz com a legislação de Santa Catarina. E depois essas coisas, porque um erro que é feito por alguém que está desatento, às vezes gera depois uma ação judicial envolvendo milhões de reais que todo mundo vai pagar, porque isso porque a lei, às vezes as pessoas não compreendem uma coisa básica. A lei é feita, alguém tem iniciativa, outros votam, mas depois vai ser interpretada por um terceiro que nem está aqui. Não é? Por um terceiro. Então, se as coisas não são muito claras, você acaba cometendo erros que custam, às vezes, milhões de reais, bilhões de reais, e muitas vezes custam... Ontem tivemos uma sessão, proposta do deputado Minotto, em memória do ex-reitor da Universidade, Luiz Carlos Canceler. Às vezes a interpretação errada de uma lei leva a tragédias como aquela que nós lamentamos ontem à noite aqui. Então, este projeto volta a chamar a atenção. É sistemático a edição de medida provisória por um terceiro fator. Isso aqui não tem nenhuma urgência e relevância, aqui passa não é? Qualquer um intérprete da lei pode interpretar para qualquer um. Qual é a urgência e qual é a relevância, porque a relevância do ponto de vista da medida provisória não é a relevância. Não, isso é relevante. Bom, relevante tudo é, se for. Você tem que fazer uma lei, alguma relevância tem que ter. Não é? Porque se não tivesse alguma relevância, não precisava fazer lei. Agora, se for o critério de relevância por ser lei, aí tudo poderia ser digitado na medida provisória. Não, a relevância é um critério que tem um grau de objetividade. É uma coisa que é absolutamente irrelevante no sentido de que, se aquilo não for aprovado, nós vamos ter prejuízos enormes para, como não é o caso aqui, que está se criando uma multa para transportadores. Então, é impressionante o que se faz. E ainda manda aqui citando lá a lei que criou o município de Otacílio Costa. É claro que coloca aqui de 2017. Essa lei, 6.059 de 2017, não existe, né? Porque as leis seguem em ordem numérica, nós já estamos lá na 13.000 e alguma coisa. Então, recomendando a Casa Civil,
ao gabinete do governador e o governo atual que tenham mais atenção nos projetos de lei que mandam para cá. E que, quem sabe, se está faltando gente lá, chama o pessoal que está lá em Lages, lotado no gabinete do governador, para ajudar nessa difícil tarefa que é revisar os projetos de lei antes de mandar aqui para essa Casa Legislativa. Deputada Luciane Caminati, para encerrar a discussão. Presidente, nós, no final de 2015, na época eu era inclusive líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, e naquela tradicional reunião de líderes nós definimos a pauta dos projetos que seriam votados até o final daquele ano, 2015. E em pauta estava o 358/2015. Nos chamou a atenção alguns aspectos desse projeto de lei. Uma das questões era com relação ao georreferenciamento e o outro tema que estava abordado num dos artigos era com relação à possibilidade do governo, via decreto, instituir o valor das multas. Deixava em aberto esses valores. Então, nós fizemos um debate no ano de 2016 todo, 2017, e agora, ao final do primeiro semestre deste ano, se não me falha a memória, nós aprovamos, então, esse projeto de lei, depois de uma profunda ida e vinda, discussões. Eu e o deputado Milton Obos trabalhamos muito, né, na adequação desse projeto de lei e conseguimos, no diálogo com o governo e com o setor, com o sindicato e a associação que representa, então, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Santa Catarina, conseguimos excluir o georreferenciamento como obrigatoriedade e também, numa emenda por nossa proposta, foi delimitado o valor das multas entre R$ 100 e R$ 1.900, que agora aparece aqui novamente neste projeto de lei, nesta medida provisória, né? Então, essa emenda ela foi apresentada justamente para limitar e não deixar em aberto o valor das multas. Para nossa surpresa, 2 meses depois da aprovação por parte do Parlamento catarinense, nós fomos surpreendidos pela medida provisória, que, grosso modo, fazendo uma leitura rápida, nem aparece o georreferenciamento, né? Nós até, eu e o deputado Milton, sentamos várias vezes e o deputado Darcy dizia, mas onde que está? Onde que está? Diga, prove onde que está escrito. Não, mas é que nem tudo se lê, né, ipsis literis, né? Tem muitas interpretações que estão por detrás do enunciado. Então, nós conseguimos, acho que o deputado Milton fez uma boa discussão com o governo, com o secretário Serpa, inclusive, né? E nós conseguimos chegar, então, nesse entendimento dessa emenda proposta pelo deputado Milton, que vem justamente ao encontro de reafirmar o que esse parlamento já fez, né? Essa emenda, na verdade, ela diz o seguinte, respeite o parlamento. Nós já tratamos disso por 2 anos, nós já aprovamos lei que não pode ter jabuti, não pode ter pegadinha, não pode ter georreferenciamento, para que, a partir do georreferenciamento, se atribua as multas que o governo entender que deva ser atribuída, inclusive desrespeitando o limite que está aqui posto, né? Então, essa emenda vem nesse sentido. E é claro que nós temos aqui ainda, na medida provisória, o valor dobrado da multa, né? Eu só espero que não venha mais nenhuma medida provisória para dobrar novamente o valor, porque aí nós vamos cair quase que no projeto original. Mas eu quero enaltecer esse histórico, dizer da importância, quem sabe a gente colocar em plenário ainda hoje, né, deputado Milton? Vamos tentar trabalhar para isso, se assim for aprovado aqui na comissão. Mas o meu voto é favorável por todo o histórico aí de debate com relação a esse tema. Obrigada. Ainda com a palavra o deputado Roberto Salum. Presidente, eu que sou pela legalidade, eu não vou me calar. Jamais, quando uma autoridade, que seja ou não parlamentar, é uma autoridade, faz uma denúncia grave aqui, no sentido de dizer que existem funcionários do governo na cidade de Lages. Eu solicito que o deputado faça a relação, já que ele é um grande historiador e jurídico, ele não pode prevaricar. O deputado não pode prevaricar. Se tem ciência de que tem funcionários lá,
e não está no lugar correto, o deputado tem que denunciar. Eu gostaria, no final dessa sessão, tivesse a relação para a gente tomar as devidas providências. Permite uma parte? Deputado Fernando Coruja, me permite? Nós vamos deliberar sobre essa medida provisória, depois Vossa Excelência tem oportunidade para falar sobre o assunto. Não, mas isso é um assunto público, né? Não, sim, mas primeiro, me permite? Vamos deliberar sobre a medida provisória, em seguida eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação, o parecer à medida provisória 215/2017, em que é autor o deputado Milton Alves, que emite seu parecer e voto fazendo a conversão da medida em projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência tem com a palavra. Solicito que, de forma um pouco rápida, porque temos vários projetos para deliberar. Rápido. Isso é só o deputado Salum pode ver na parte de transparência do governo os funcionários que estão lotados no gabinete do governador, né? Alguns estão lá pela Secretaria Regional, lá por lá, estão pela rua lá, né? E eu não estou dizendo que não estejam lotados legalmente, eu não falei isso. Eu falei que era para pegar eles que estão por lá. O senhor falou que não está fazendo nada, o funcionário público tem que fazer. Bom, ele tem um estatuto para isso. Claro. Então, aí, por isso que eu não estou acompanhando a função, estou dizendo que eu estou vendo que eles estão lá por lá, que eles poderiam vir para ajudar aqui Tudo bem, vamos deixar para o final isso, presidente. Avaliar esse projeto. Senhor deputado, deputado Milton Alves ainda tem um projeto de lei para relatar e solicito que sejamos um pouco mais breves para podermos dar conta da pauta. Senhor presidente, projeto de lei 393.9/2017, que altera a Lei 7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências. Esse projeto, senhor presidente, ele mexe com vários artigos do sistema de cobrança de imposto, a instituição de tabelas, período de isenção de veículos acima de 30 anos e também a questão dos veículos que são repassados de locadoras para particulares e como os veículos de locadoras têm isenção de imposto, tem que normatizar isso. Eu estou fazendo só um resumo, porque o meu voto é pelo diligenciamento, porque o governo não colocou uma informação importante. Qual é o impacto financeiro, né, da isenção que você vai dar para os veículos acima de 30 anos, que, no meu ponto de vista pessoal, veículo que fica na rua, de colecionador é uma coisa, mas veículo que fica na rua, com mais de 30 anos, ele ocupa o mesmo lugar de um carro novo, que paga um IPVA lá em cima, né, e ainda causa transtorno no trânsito, porque está quebrando toda hora. Então, dá um benefício para veículo velho continuar no trânsito, eu acredito que não é a medida mais inteligente. Então, o meu voto aqui, constatando, né, que a informação financeira não está nesse projeto, nós estamos fazendo um diligenciamento para que o governo cumpra essa prerrogativa que a nossa Comissão de Finanças requer, né? Então, o meu voto é pelo diligenciamento. Se os deputados quiserem que eu faça a leitura na íntegra, eu posso fazê-lo, né? Mas, como é pelo diligenciamento, eu sugiro, senhor presidente, que a gente possa votar em pelo diligenciamento, parecer e voto, deputado Milton Alves, ao projeto de lei 0393.9/2017. Em discussão, deputado Coruja. Só o diligenciamento a quem, deputado Milton Alves? Naturalmente que a Secretaria da Fazenda. É a Secretaria da Fazenda, sim, porque eles não colocaram... Todos os diligenciamentos primeiro são encaminhados à Secretaria da Casa Civil. Porque eles não colocaram o impacto financeiro disso e teria que estar no projeto, né? Só dizer que o impacto financeiro é irrelevante, isso não cumpre uma obrigatoriedade legal que essa comissão tem que averiguar. Senhor presidente e senhores parlamentares, primeiro, em relação a esta questão, assiste a absoluta razão, na minha opinião,
ao deputado Milton Obos, quando exige que o governo, sempre que dá uma isenção de tributo, demonstre, como exige a lei de responsabilidade fiscal, coisa que ele não faz. Sempre que vem para cá um projeto, agora, quando aqui um parlamentar propõe assim, isentar a taxa de fiscalização dos hospitais filantrópicos, aí se levanta, não, isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Mas aqui o governo ele faz o que ele quer. Ele manda os projetos de isenção sem, então assiste a razão. A segunda questão, vou falar uma questão sobre o mérito, porque tem a ver com o diligenciamento, envolve a questão dos 30 anos. Claramente o governo, quando faz esta proposta, não nos parece que ele está preocupado com a questão do tempo de uso ou do tempo de vida desses veículos, mas sim porque os veículos com mais de 30 anos, até pelo seu preço, ele está, na verdade, querendo isentar para, talvez pela a pequena arrecadação, e às vezes o gasto maior até com essa arrecadação. Mas o deputado Milton Obos levanta uma questão interessante, que é um motivo de debate no país, que é a circulação de carros com mais de 30 anos, e se essa isenção não vai estimular essa circulação. Então, eu proponho que nós não tenhamos um viés apenas econômico nessa questão, mas temos o viés que foi levantado aqui, e que se faça um diligenciamento também. Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, não sei como é que se chama no Estado aqui, tem tanta secretaria que eu não aprendi nem o nome daquela descentralizada, que ela até ficou repetindo, não sei o quê, para assuntos descentralizados, uma que tem aí. Desenvolvimento sustentável. Que se faça um diligenciamento também para ver essa questão ambiental, quer dizer, o impacto que tem esses casos, e se eu der a isenção, se eu, de alguma forma, não estarei contribuindo para acentuar um problema grave no Brasil que existe, que é a eliminação de monóxido de carbono e outros, por esses motores que acabam atingindo a camada de ozônio e outras questões. Deputado Milton Obos. Na verdade, essa lei que isenta a partir de 30 anos, vários estados brasileiros usam e Santa Catarina usa também. Está ali, está implícito, então vamos deixar. Mas esse é um belo debate, deputado Coruja. Nós temos nessa lei, tem várias coisas importantes que dizem respeito ao regramento para o lançamento do IPVA, que a gente tem que votar e dar condições para que as coisas aconteçam dentro da legalidade. Mas esse é um debate que nós devemos fazer. Eles alegam que, por não existir uma tabela, né, que valorize esses veículos, você não pode lançar o IPVA. É só nós criarmos uma lei aqui que diz que veículos acima de 30 anos vai pagar uma taxa mínima de X. E essa análise da questão da poluição ambiental, em muitos países, já é usado para você não permitir mais que esses veículos transitem. Eles vão para o ferro velho, né? E nós aqui estamos dando um incentivo para que eles fiquem aí poluindo mais do que os veículos novos, que é exigido toda uma nova adequação aos tempos, né, na emissão de CO2, e que nesses não se pede nada. Então, nós estamos aqui legislando contrário à defesa ambiental e ao interesse público. Por isso que eu solicitaria que no diligenciamento Vossa Excelência colocasse também a Secretaria de Desenvolvimento com esse ponto para que se possa, já que se vai fazer um diligenciamento, para que se possa ter uma opinião também das secretarias ligadas a essa área. Senhor deputado, vamos à conclusão. Só com relação a esse diligenciamento, como aqui a pertinência é a Comissão de Finanças, eu vou me ater ao diligenciamento ao setor financeiro, né? Isso teria que ser feito na comissão de mérito, talvez, ou em outra comissão, mas para que a gente pudesse ter essa informação, e fica para nós esse tema como um alerta para que a gente faça o deputado um estudo devido e possa apresentar uma nova lei adequando isso para o nosso Estado de Santa Catarina. Quero contra-argumentar dizendo que o próprio argumento usado pelo deputado
Milton Obos anteriormente, reforça a tese de que uma coisa está ligada com a outra. Nós vamos dar isenção. A pergunta é essa. Quando se dá isenção? Porque nós podemos ter uma lei aqui isentando com 20 anos, com 10 anos, com 5 anos. Então, se nós estamos dando uma lei, uma isenção, esta isenção ela é dada em função de critérios que dizem respeito aqui a essa comissão, sim. Porque a isenção tem uma motivação. Motivação. Para darmos isenção, há uma motivação. Então, a motivação, ela faz parte da isenção. Então, esta comissão aqui, sim, tem que tratar das motivações que levam à isenção. Então, não vejo ela como... Né? Então, eu entendo que seria adequado, sim, que essa comissão é uma isenção. Por que está sendo isento? Mesmo por esse motivo. É como se fosse isenção de remédio. Tem que mandar para a Secretaria de Saúde. Então, eu acho que é adequado que se... Senhor deputado Coruja, na exposição do motivo, me consta a motivação principal da isenção é porque não haver uma tabela específica para fixação do valor do IPVA para esses veículos. O deputado Milton Obos é que também argumenta ele próprio de que, em si mantendo na rua esse veículo, poderá causar um dano. Ele próprio, mas não na exposição de motivos. De qualquer forma, o projeto de lei também não tramita na Comissão do Meio Ambiente desta Casa. Finanças, trabalho. E se tiver emenda, ele volta depois para a Comissão de Constituição e Justiça. Também rogo a Vossa Excelência que abra mão da sua proposição de incluir as Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o deputado, para podermos tocar os projetos. Eu solicito na Comissão de Trabalho depois. Foi não. Então, em discussão, aliás, em votação, o parecer e voto do deputado Milton Obos, que é pelo diligenciamento do projeto de lei 0393.9/2017. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram. Aprovado. Senhores deputados, enquanto o deputado José Milton Schaeffer não retorna, deputado Rodrigo Minuto, desculpe, tem projetos também para relatar pautados. Peço a Vossas Excelências que podemos acelerar um pouco mais, que levamos 1 hora com 3 projetos. Cumprimento a todos os deputados presentes. Deputado, vou ser sucinto mesmo no parecer ao projeto de lei número 0225.5/2017, que altera o artigo 3º da lei número 12.911 de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional, CONSEA, e o Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, FUNSEA, e adota outras providências. Diante da legislação em comento, eu voto pela aprovação do projeto de lei número 0225.5/2017. Deputado Rodrigo Minuto emite parecer e vota ao projeto de lei 0225.5/2017, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 3º da Lei 12.911 de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, FUNSEA, e adota outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Fernando Coruja. Claro que estamos aí com excelência que é pressa, mas eu acho que esse é um projeto do governo que altera sobre o Conselho Estadual. Eu solicitaria que o deputado Minuto pudesse abordar melhor o projeto, para que a gente possa compreender o que está votando. Posso conceder vista em mesa a Vossa Excelência? Não, mas eu acho que não é para mim. É para o pessoal, TVA, o pessoal. Acho que quando você vota um projeto, não é ali uma utilidade pública, mas aí eu acho que precisaria, do ponto de vista... Senhor presidente, me conceda novamente o processo. Faço a devolução do projeto de lei ao deputado Rodrigo Minuto. Senhor presidente, vou fazer na íntegra o relatório do projeto de lei número 0225.5/2017. Trata-se do projeto de lei da autoria do governador do Estado, que visa alterar a lei 12.911 de 2004 para adequar seu texto ao atual modelo de gestão e estrutura organizacional da administração pública estadual. Da exposição de motivos dirigida ao governador do Estado, subscrita pelo secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, infere-se que, a partir da edição da medida provisória número 209 de 2017, posteriormente convertida na lei 17.170 de 2017,
A Secretaria Executiva de Políticas Sociais e Combate à Fome deixou de existir e criou-se a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional. Por essa razão, torna-se necessária a adequação da referida lei número 12.911 de 2004, notadamente para modificar a composição dos membros do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, restando ali aprovada no dia 31 de outubro do corrente ano, nos termos do parecer de folhas 32 e 34. Insta a salientar que se encontra acostado nos autos o pronunciamento da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, manifestando-se favoravelmente à proposição legislativa. Este é o relatório e passo ao voto. Da análise da matéria sobre o enfoque dos aspectos atinentes a este colegiado, sobretudo da lei à luz do artigo 73, inciso 2, combinado com o artigo 142, inciso 2, do regimento interno desta Casa, observo que a proposta legislativa em tela não importa em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, tampouco implica em adequação das peças orçamentárias, conforme exposto a seguir. No corrente ano, tramitou nesta Casa a medida provisória número 209 de 2017, posteriormente convertida na Lei 17.170 de 2017, que modificou o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. Tal medida, na ocasião, promoveu a reorganização de cargos e órgãos do Poder Executivo por intermédio da criação e extinção de cargos, secretarias e diretorias. Entre os remanejamentos efetuados, a Secretaria Executiva de Políticas Sociais e Combate à Fome deu lugar à Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, sem provocar, contudo, impacto financeiro no orçamento estadual. Por outro lado, a Lei 12.911 de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, prevê em seu artigo 3º que o referido Conselho será constituído por 27 membros titulares, entre esses um membro da extinta Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome. Desse modo, foi evidenciado que a edição da medida provisória refletiu efeitos de mera substituição de membro na composição do referenciado Conselho, tornando necessária a alteração da Lei 12.911 de 2004 para adequá-la aos termos da novel Lei número 17.170 de 2017, fazendo constar naquela o novo representante do Conselho enunciado por esta, qual seja a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, em substituição ao representante da Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome. Em face do exposto, por verificar que a propositura em tela não afeta as peças orçamentárias vigentes, tendo em vista que sobre a ótica da despesa pública não haverá impacto financeiro, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei número 0225.5/2017, na forma originalmente apresentada. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanece como se encontra aprovado o parecer do deputado Rodrigo Minotto ao projeto de lei 0225.5/2017. Quero aqui, deputado Rodrigo Minotto, quero registrar a presença do prefeito Fernando, da querida cidade de São João do Oeste, lá do extremo oeste de Santa Catarina, a cidade mais alemã do Brasil e também a cidade que tem o menor índice de analfabetos no Brasil. E, aliás, hoje um grande destino turístico, São João do Oeste, tendo em vista o complexo do mineral chamado Termas São João. Parabéns, prefeito, pela bela cidade que administra. Deputado Rodrigo Minotto. Seja bem-vindo, prefeito. Parecer ao projeto de lei número 0333.8/2017, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Xaxim. Por meio da mensagem de número 869, de 5 de setembro de 2017, o governador do Estado remeteu a este poder o projeto de lei indicado em epígrafe visando a autorização desse Parlamento para a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Xaxim. A propositura foi lida no expediente da sessão plenária do dia 6 de setembro do corrente ano no âmbito desse colegiado na forma regimental. Conforme o artigo 1º do projeto de lei, fica o Poder Executivo autorizado a ceder gratuitamente ao município de Xaxim
até 31 de dezembro de 2021, o uso compartilhado das dependências da Escola de Educação Básica Professora Neuza Nelly Mazzolini, instalada sobre o imóvel com área de 14 mil metros quadrados, matriculado sob o número 15.463 no registro de imóveis da comarca de Xaxim e cadastrado sobre o número 02323 no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. A seção de uso de que trata esse projeto de lei tem por finalidade o desenvolvimento de atividades da educação infantil e do ensino fundamental por parte do município. Os autos do projeto de lei encontram-se instruídos com as cópias dos documentos de folhas 6 a 46, oriundos da Secretaria de Estado da Administração, dos quais destaco ofício número 006/2017, subscrito pelo secretário executivo de Desenvolvimento Regional de Xanxerê, requerendo autorização para proceder à sessão do uso compartilhado para atender as crianças da creche Recanto Encantado. Termo de convênio entre o Estado de Santa Catarina e o município de Xaxim. Dados do imóvel. Cópia das certidões de inteiro teor do imóvel no registro de imóveis da comarca de Xaxim. Informação jurídica, número 2535/2017, da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Administração. A Comissão de Constituição e Justiça votou pela aprovação no dia 24 de outubro de 2017, tendo sido designado como relator nesta Comissão de Finanças e Tributação no dia 25 de outubro de 2017. É o relatório e passo ao voto. Da análise dos autos neste órgão fracionário, há que se observar o que preceitua no inciso 2 do artigo 73 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Com efeito, o artigo 5º do projeto determina que as despesas com a execução desta lei correrão por conta do município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionadas. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento da receita ou despesa pública, não afetando, por consequente, as peças orçamentárias vigentes. Ante o exposto, não havendo óbice na ordem financeira e orçamentária, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei número 0333.8/2017. É o parecer e o voto, senhor presidente. Em discussão, parecer e voto ao projeto de lei 0333.8/2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Xanxerê. O autor da matéria é o Governo do Estado e o relator, deputado Rodrigo Minotto, emite o relatório e voto pela aprovação, não havendo que discutir em votação. O senhor deputado com cópia, permanece como se encontra aprovado. Temos alguns projetos com vistas com vossas excelências. Senhor presidente, só uma questão. Pela ordem, deputado Fernando Coruja. Nós temos aí na pauta da casa, para o dia, acho que 28, se eu não me engano, e no dia 6, alguns projetos que o presidente da casa pautou para votar em plenário. E há essa discussão sempre, quando é em plenário, sem debate aqui. A informação que tem alguns deles que já estão na comissão aqui de finanças. Então, eu gostaria de saber da situação deles, dos dois projetos que estão pautados para o dia 28, um que envolve a questão do ICMS. Deputado Coruja, todos os projetos. Há um acordo que foi feito no início do ano, deputado Coruja, com os líderes de que, extrapolado o prazo, mesmo que estando em regime de urgência, extrapolado o prazo na Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças ou as demais comissões não perderão o seu prazo. Mas o acordo não foi cumprido. Não está sendo cumprido pelo senhor presidente. E me rebelo contra isso. Fiquei extremamente indignado, como na semana passada eu recebi uma comunicação do presidente avocando ao plenário 349 350. Entendo que os líderes devem pedir uma reunião imediata com o presidente para essa discussão. Eu, nos 11 anos que estou aqui, eu não vi na história da Comissão de Constituição e Justiça fazer as reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias na mesma semana. Então, a Comissão de Constituição e Justiça tem excesso de pauta porque não deliberou. E aí encurtou o prazo das outras comissões. Encurta os prazos das outras comissões. Então, nós vamos cumprir. Todos eles serão deliberados.
Agora, o senhor presidente tem que cumprir o acordo, feito com os senhores líderes, dá o prazo às demais comissões. Esse acordo tem que ser feito. Mas esses projetos não estão aqui na comissão. Então. Alguns estão aqui, outros ainda não. Como Vossa Excelência, quer ver? Por acaso eu estava lendo aqui. Os que estão aqui. Vossa Excelência, imagina o seguinte, vamos lá. São 3 projetos. Não, é importante Vossa Excelência tratar da questão. Ainda está na Comissão de Constituição e Justiça o PLC 13, que trata do Porto São Francisco. Mas já está pautado em plenário. Já está pautado para plenário. Né? Esse está na Comissão de Justiça. Ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. O relativo... O 256 está na comissão e será relatado semana que vem. Vai ser relatado. O 256 é a relatação semana que vem. Semana que vem. Mas a referência que faço, deputado, é que, infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça atropelou todos os prazos na casa. E isso prejudicou o andamento das demais comissões. Prejudicou o andamento das demais comissões. Né? Então, isso tem que se levar em conta. Nós não podemos pagar pelo excesso de demora na Comissão de Constituição e Justiça. Não podemos, infelizmente não podemos. Tem vários projetos. Tivemos ontem uma reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, vamos ter hoje uma extraordinária 14 horas. Então, o Porto São Francisco está na Comissão de... Como outros projetos, o PL1... Mas são os que estão pautados para a semana que vem. O 256, Vossa Excelência vai relatar semana que vem. Semana que vem. Isso, então tá bom. Então, são projetos dessa natureza que estão na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, senhores deputados, vamos então continuar deliberando. Nós temos a medida provisória 214/2017, que foi concedido vista a vários deputados, e alguns devolveram, e ainda falta a deputada Luciana Caminati e o deputado Fernando Coruja, que tem o relatório e voto. Tem o relatório e voto no âmbito desta comissão do deputado Milton Obos. Como se pronuncia a deputada Luciana Carminati? Eu tenho parecer do voto vista, presidente. Pode ler, por gentileza. Em seguida, deputado Coruja. Então, a MP 214, que reduz temporariamente a contribuição de que trata o artigo 24 da Lei Complementar 306 de 2005, que institui o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Eu vou entrar direto aqui no parecer, no mérito da referida medida provisória. Essa medida provisória estabelece que a contribuição devida pelos poderes e órgãos a Santa Catarina Saúde, normatizada no artigo 24 da Lei Complementar 306 de 2005, deve ser reduzida temporariamente em 4 pontos percentuais, em função da reserva de caixa que este plano de saúde possui, no montante de 438,1 milhões. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e o regimento interno da LESC, esta medida provisória está adequada a essas normas pelo fato de que, ao reduzir a despesa da contribuição devida, não precisa apresentar qualquer demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário financeiro, conforme artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e tampouco demonstrar a compatibilidade com as leis orçamentárias vigentes. Como a crise financeira do Estado tem impactado, inclusive, os servidores do Estado, faça necessário reduzir com isonomia esses 4 pontos percentuais propostos pelo Poder Executivo, sendo 2 pontos percentuais reduzidos da contribuição devida pelos servidores e 2 pontos percentuais reduzidos da contribuição devida pelos poderes e órgãos, de forma a não penalizar os servidores públicos no objetivo da busca por recursos para o pagamento da dívida da saúde catarinense. Na visão estritamente financeira da execução orçamentária, esta medida provisória não impactará o montante da despesa primária da execução orçamentária via Lei Orçamentária Anual de 2017. Por fim, percebe-se que este projeto de lei não produz impacto financeiro total com despesa de pessoal com relação ao Executivo, e nem há previsão de criação de cargos e nomeação de servidores. Não produzirá também impacto financeiro em relação à meta da LDO. Por isso, diante dessa medida provisória, nós apresentamos, presidente, uma emenda modificativa
a essa medida provisória, ao artigo 1º, fica reduzido para 2,5% nas competências de julho a dezembro de 2017, as alíquotas da contribuição devida nos termos do artigo 11 e do artigo 24 da Lei Complementar número 306, de 21 de novembro de 2015. Com isso, nós queremos, então, a partir da apresentação dessa emenda modificativa, reafirmar que há saldo em caixa. O governo, então, reduz para 0,5% a sua contribuição, mas nós entendemos que é justo garantir a isonomia. Se reduz para o governo, reduz também para o servidor. Não é justo que o servidor continue pagando a mesma alíquota, enquanto o governo reduz para 0,5%. Porque se existe crise nesse Estado para o governo, também existe para o servidor. Então, essa é a emenda que nós apresentamos. Deputada Luciane Caminati apresenta voto vista. Como se manifesta o deputado Fernando Coruja. A medida provisória 0214/2017. Bom, senhor presidente, senhores parlamentares, já vou manifestar em relação... Vossa Excelência está colocando em discussão a matéria. Discussão já. O governo editou a medida provisória 00214/2017 no dia 17 de agosto. E segue o governo com uma política que tem adotado agora nos estertores do governo atual, que, salvo o melhor juízo, deve sair aí no início do ano, de procurar aumentar o seu caixa com recursos para gastar imediatamente, procurando retirar esses recursos de onde eles estejam. E aqui nós aprovamos uma série esse parlamento aprovou uma série de projetos nesta linha. Projetos de empréstimo, projetos de uso de recursos, como se utilizou aqui o recurso previdenciário, que era para ser aplicado daqui a 30 anos, já se gastou em determinado final do ano para pagar os aposentados. E aqui, o que ele faz? Ele pega e diminui a alíquota que o Estado precisa contribuir para o SC, para o Sistema de Assistência e Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina. Ele diminui essa alíquota por medida provisória, tentando, com isso, evidentemente, não gastar. Ele diminui, e levanta bem a deputada Carminati, apenas a sua alíquota, como a crise fosse só dele, governo. Porque, quando eu falo de Estado, eu estou falando das contas do Estado e de um contingente de pessoas que são servidores, que fazem parte desse coletivo, e que são, inclusive, mais permanentes do que o próprio governador, que é efêmero. E argumenta o governo que há um superávit no SC Saúde. Evidente que tem que ter superávit, não é? Porque se tivesse déficit, teria que achar outra sistemática. E há um superávit, mas o superávit é conseguido graças ao que muito se consegue no Brasil dos planos de saúde, porque não deixa de ser um plano de saúde, né? Esse superávit é conseguido, muitas vezes, cerceando o direito do usuário, que tem um grau de dificuldade enorme para conseguir determinados procedimentos, determinados exames, determinados procedimentos, né? O próprio ministro da Saúde fez uma declaração agora recentemente que quer alterar a questão dos planos de saúde na questão relativa aos idosos. Quando eu me elegi deputado federal, na primeira vez, me elegi deputado, tinha sido da Prefeitura de Lages, e digo, o que eu vou fazer lá no Congresso Nacional? Aí tive uma ideia e passei naquele final de ano entre a eleição e a posse e escrevi um estatuto para o idoso, com 130 e poucos artigos,
né, que protocolei no Congresso. Quando cheguei lá, foi o primeiro projeto que eu protocolei. Logo que cheguei lá, protocolei. E que depois foi aprovado quando eu estava aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Acabou sendo aprovado, e aí fizeram lá no Congresso, quando o senhor faz, se tem 134, a pessoa troca uma vírgula, ele fica autor, porque ele fica lá o relator é que é o autor. Aqui não, aqui o relator não aparece. Aqui tem uma outra sistemática. Você é o relator, lá no Congresso, não, quando você é o relator, você que fica lá conta é o relator, não quem propôs. E lá está dito que não pode haver para os idosos um acréscimo, exatamente por uma lógica, que é a lógica da igualdade. O sujeito, quando tem mais de 60 anos, a própria natureza já é assim. O sujeito, a pessoa pergunta por que ela engorda quando ela vai ficando mais velha. É porque, pela natureza, a natureza pressupõe que você não tem mais energia para correr atrás da comida, o organismo vai ficando mais econômico, né? Da natureza. Então tem que haver uma compensação. Claro que o idoso não tem mais condição de trabalhar, evidentemente, e você precisa que os mais jovens, como é a aposentadoria, trabalhem para ele. Então não vai corrigir. Claro que ele gasta mais em saúde, mas ele não tem que pagar mais porque gasta mais em saúde, os outros têm que pagar por ele. Essa é a lógica do sistema, não tem que corrigir o plano de saúde, como coloca o ministro. Então, os planos de saúde, como o SC Saúde, fazem isso. Eles, muitas vezes, têm um superávit, por causa disso. E o superávit tem que ter porque o esquema de saúde ele é crescentemente deficitário por vários fatores. Hoje a Secretaria Estadual de Saúde gasta 800 milhões, está devendo 800 milhões de reais. Bom, uma das argumentações que o governo usa é que esta economia seria para pagar esta dívida da saúde. Essa é a argumentação que o governo usa aqui. Não, temos que tirar o dinheiro do SC Saúde, está sobrando para dar para o povo em geral. Poderia até ser uma lógica se o governo realmente fizesse isso. Como todo governo, ele pega com a mão e aí, ao devolver com a outra mão, ele faz uma manobra para não devolver da mesma forma. Foi assim como que teve aí o IPMF, né, para aplicar em saúde. Todos os projetos todos os que nós aqui dissemos que íamos aplicar em saúde, me corrija se alguém, o governo distorceu. Não serviram para crescer. O projeto que o Luiz Henrique fez, que eu não me lembro exatamente como é que era o nome, Revigorar, está aí no Tribunal dos Contas, dizendo que o Revigorar não foi. Vamos votar, está na pauta hoje, as contas de 2014. O Revigorar não foi para a saúde. Votamos uma medida provisória aqui, destinando os dinheiros aqui da Assembleia para uns procedimentos novos, foi distorcido. Não era uma medida provisória, um projeto, o governo fez uma medida provisória, na calada da noite. Aquilo sim foi uma sacanagem, deputado Milton Alves. Nós votamos o projeto aqui em dezembro, saímos daqui, faceiro, arrumamos um dinheiro para as bases, arrumamos um dinheiro da Assembleia para a saúde, né? Aí, ele, de madrugada, ele fez uma medida provisória que era para pagar só as coisas antigas, não pagou. O secretário sentou ali, eu perguntei, alguma cirurgia nova? Nenhuma. Então, esta argumentação, ela não serve aqui. Porque ou o governo mente, e eu fico até preocupado, está aqui o deputado Darcy, o deputado Milton Alves, às vezes quando eles asseguram que o governo vai fazer isso, e o governo não faz. O governo não faz. Vai botar na saúde, mas não, todos que nós votamos aqui ele não colocou. Ou me diga um que serviu. Não. O governo sistematicamente não faz. Então, esta medida provisória, ela vai na linha de todos esses projetos. Tira o dinheiro de um lugar onde ele está ali, que vai ser servido daqui a pouco para os governos futuros, para as pessoas futuras, coloca no caixa do governo atual, ele gasta e cria um problema para o futuro, porque daqui a pouco vai faltar o dinheiro. E usa uma argumentação para encantar serpentes, porque quando você quer argumentar, é como o governador argumentou na campanha política. Vou fazer 10, não lembro qual é a terminologia que ele usa, pronto atendimento no Estado, policlínicas
Não fez nenhuma. Vou fazer 10. A saúde vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta prioridade. Bom, já acho que ele queria dizer assim, vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Né? Porque virou, a saúde em Santa Catarina está longe de ser uma prioridade. Então, claramente, este projeto tem uma única finalidade de ser medida provisória. Tirar o dinheiro onde ele deve ficar e colocar no caixa do governo para que ele gaste na forma que tem gastado atualmente, numa forma que é um tipo de governo que eu não apoio, que não tem as devidas prioridades. Em relação ao que propõe a deputada Carminati, ela faz uma argumentação ali, pelo que eu vi, até concordando em relação à responsabilidade fiscal. Eu não vou polemizar esse assunto aqui, porque talvez, para se refletir de forma melhor a lei de responsabilidade fiscal, porque quando eu diminuo a contribuição, ali, quer dizer, quando eu vou diminuir a contribuição, parece que eu estou diminuindo o gasto do governo, mas é preciso ver a lei de responsabilidade fiscal como um todo. A lei de responsabilidade fiscal não é apenas uma lei relativa ao Estado. Então, talvez possa ter um outro raciocínio aí, mas que eu não vou polemizar nesse instante. Mas ela faz uma proposição, pelo que eu entendo, uma emenda, já que vai reduzir, então que reduza dos dois lados. 2% do Estado e 2% do servidor neste instante. Então, eu acompanho a emenda da deputada Carminati. Primeiro, voto contra a medida provisória. E segundo, uma vez, se a medida provisória não for aprovada, aliás, se ela não for aprovada, eu vou... Aqui vota primeiro a medida provisória, aí fica prejudicado. Depois eu vou votar daí. Se ela não for aprovada, eu vou votar... Se ela não for aprovada, a emenda também cai, né? Outro contra. Sim, vamos lá, senhores deputados. Nós já estamos num horário bem avançado e já estamos adentrando o horário de outra comissão. E este, então, será o último projeto no dia de hoje. Vamos deixar os próximos. Infelizmente, se alongou muito, mas vamos lá. Recebo também do gabinete do deputado Antônio Aguiar o ofício comunicando que o eminente deputado Roberto Salum o substitui no dia de hoje. Então, está feito o registro. Deputado Salum, mais uma vez, seja bem visto. Encerrada a discussão da medida provisória 214/2017, coloco em votação o relatório e voto do deputado Milton Alves, que é pela aprovação da medida provisória convertida em lei. Se for aprovado o relatório e voto do deputado Milton Alves, fica prejudicado o voto do vice-deputado Luciano Carminati. Os senhores deputados concordam com o voto do deputado Milton Alves, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Senhores deputados, como já estamos adentrando o horário de outra comissão, vamos deixar os projetos para a próxima semana, demais projetos. Muito obrigado e um bom dia para todos. Fica encerrada a presente reunião.